Tá, e aí, boa noite, gente. Tá conversando aqui, professor, com a Adriana. Vamos esperar só mais um minutinho para ver se mais alguém entra, certo? Já que eu acabei mandando o link ali perto de 6h30. Aí, caso não entre no próximo minuto, a gente já dá início, tá certo?
Acho que já foi um tempo bom, né? O pessoal que for para ir entrando ainda, eles vão entrando. Então, boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez reunidos, mais um encontro do nosso grupo de pesquisa. Hoje, quem vai estar responsável por conduzir a discussão de um artigo muito interessante, falar um pouquinho sobre toda essa contextualização, né, da unidade de terapia intensiva, vai ser a Adriana. Então, Adriana, se tiver já disponível, tá certo? O microfone é todo seu, vai sentir à vontade aí e conduzir, tá certo? Certo. Boa noite a todos. Meu nome é Adriana Peixoto, sou fisioterapeuta, sou da UESB, mais de muitos e muitos anos. Professor Rodrigo foi meu orientador. No momento, eu estou no Prado Valadares, estou na coordenação da UTI pediátrica, e eu fiquei responsável por apresentar um artigo que, particularmente, eu achei muito, muito interessante. Eu vou só compartilhar a tela para vocês irem acompanhando junto comigo. Peraí. Rapidinho, gente. Está dizendo aqui que não está respondendo, oh, meu Deus. Chega. Vocês estão visualizando, gente? Acho que caiu. Estamos sim. Ah, estão vendo? Pronto. Estão vendo o slide, Enzo? Não, aqui está a sua tela do Gmail. Acho que você acabou compartilhando só a página. Tenta compartilhar até eu pedir para apresentar. Deixa eu tentar de novo. Peraí. Para a apresentação, de novo. Tela cheia, né? Pronto. Agora sim? Peraí que não apareceu aqui ainda não. Agora? Ainda não, aqui só está a tela da sua câmera por enquanto. Não, Cauã. Ô, gente, desculpa. Não, meu filho. Não. Agora acho que foi. Foi? Ainda Não não. é Alguém possível está compartilhar sua apresentando. tela. Algo deu errado. Estou tentando compartilhar, está dizendo que não está não sendo possível, gente. Deixa eu ver. Chegar. Está dizendo que não é possível compartilhar. Agora, porque eu não sei. Foi, agora foi, né? Agora sim, agora Pronto. foi. Agora foi. Desculpa, gente. Então, eu fiquei responsável por apresentar esse artigo. Esse artigo, particularmente, é muito interessante. Ele nos fala sobre a visão de uma UTI do futuro, né? De o que será que nós podemos esperar de evolução de uma UTI daqui a alguns anos. Então, esse artigo ele foi publicado por Esper, né, em 2022 na Critical Care, e ele fala dessa organização, ele faz uma organização de como seria essa UTI do futuro, tá? Primeiramente, ele começa falando sobre os cuidados intensivos que se deu início lá com Florence Nightingale. Né? Para quem não sabe, Florence foi a primeira enfermeira, na verdade, ela dividiu as águas, né, na enfermagem, e ela modificou a forma de cuidados, de higienes, e fundou a primeira faculdade de enfermagem. Só que ela, da sua forma de cuidados, ela começou a dividir os soldados feridos de guerra em áreas especializadas. Aqueles mais graves eram direcionados para um determinado setor.
E aí partiu daí os cuidados intensivos com aqueles pacientes mais graves, né? O objetivo, então, de compartilhar, né, tipo de localizar esses pacientes graves num setor era para que eles pudessem ter um cuidado mais aprofundado, que eles pudessem ser melhor monitorados, né? Então, o objetivo dos cuidados intensivos é cuidar de pacientes graves, né, gravemente doentes, e salvar vidas, né? Mas da época de Florence para cá, os cuidados intensivos teve uma grande evolução, né? Seja na perspectiva de cuidados, por exemplo, os equipamentos, os recursos tecnológicos, o estudo da doença em si, ela nos permitiu melhorar o diagnóstico de doença. Então, hoje se salva mais vidas, porque está mais fácil, né, do que foi naquela época, diagnosticar a doença, o suporte terapêutico para esse paciente e o tratamento em si, né? Só que a evolução, ela não se dá apenas na doença em si, no seu diagnóstico, no seu tratamento. De lá para cá, os cuidados intensivos, ele ampliou muito a equipe de cuidados intensivos, né? Então, hoje nós temos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, assistente social, tudo isso integrado numa equipe de cuidados intensivos. A infraestrutura, o espaço físico é importantíssimo para uma terapia intensiva, né, para um setor que vai fornecer cuidado de terapia intensiva, e principalmente também os recursos tecnológicos, né, os equipamentos, quanto mais o tempo passa, mais, se o próprio celular da gente, ano passado, de lá para cá, já teve uma evolução, imagine os equipamentos, né, os ventiladores, as bombas, tudo isso acompanha, né, essa evolução. Então, esse artigo eles não fala que os cuidados intensivos, ele, apesar dessa evolução, né, de lá para cá, de ter se dado um grande passo, um grande avanço, ainda hoje quando se fala em terapia intensiva, é um assunto complexo e tem muitos desafios, é muito desafiador. E eles nos traz principalmente, não apenas pela diversidade de doenças, né, por seus aspectos e de seus desdobramentos, mas também porque até que ponto vale cuidado intensivo, é custoso, é ostensivo. Será que todo mundo tem acesso a esses cuidados intensivos? Todas as regiões, eles possuem uma terapia intensiva que possa dar acesso a toda a população? Limitação de profissionais, será que todo o TI tem esses profissionais capacitados para estar inseridos no setor de terapia intensiva? E, principalmente, também as estratégias de gerenciamento. O que seria isso? Gerenciar, de organizar mesmo o setor, os atendimentos, a logística. E aí ele nos faz uma reflexão sobre a pandemia, que a pandemia do Covid, né, lá em 2020, ele nos deu, assim, um susto, né, fala que fez uma pressão no sistema de saúde, seja particular, seja público, porque ele nos mostrou muita vulnerabilidade, né, do nosso setor de saúde. E nos mostrou que tem muitos obstáculos ainda a serem superados, principalmente no que se referiu à parte física, que faltou recursos para, né, para a população em si, como também o ambiente emocional. O emocional do profissional de saúde, o emocional do paciente, tudo isso foi muito questionado nessa pandemia. Então, esse artigo ele nos traz pensar fora da caixa. O que seria isso? Tentar abrir um pouco a mente e visualizar como seria uma UTI do futuro, uma UTI ideal, para que forneça um melhor tratamento, um tratamento personalizado, um tratamento individualizado, para que ele possa atingir o máximo de um resultado positivo, tá? Então, como seria esse modelo de de cuidados intensivos do futuro?
E aí, esse artigo nos traz essa organização, né, de forma sistematizada, baseado em experiências vividas, né, pelos autores, opiniões pessoais que eles foram averiguando, e de evidências fundamentais, né, já embasadas anteriores na literatura. Ele fala que, apesar de o foco ser o paciente, o principal foco, gente, de cuidados intensivos, ele fala, ainda é o paciente. O principal objetivo dos cuidados intensivos é o paciente. Como o espaço físico ao redor desse paciente, os equipamentos que vão dar suporte a esse paciente, o sistema de pesquisa, os recursos humanos, que são as pessoas que cuidam desse paciente, como também do sistema de informação. E aí ele vai destrinchar cada um do que seria, do que se pode esperar de cada um desses tópicos no futuro. Quando ele fala de espaço físico da UTI, ele fala que é essencial o espaço físico, né? Nem todo local pode ser uma UTI, porque ele precisa de certas exigências, né? De certas exigências mesmo da Anvisa para poder funcionar como UTI. Mas ele fala que, além disso, novos designs, né? De uma nova perspectiva do próprio espaço físico da UTI. O que seria isso? Nós estamos acostumados com aquela UTI ampla, aberta, os leitos, né? Tipo, você chega no setor e visualiza todos os quartos ali, todos os leitos. E ele fala que no futuro isso pode mudar, que o ideal seria quartos individualizados, né? Então, com o quarto para cada paciente, né, com a sua privacidade, que dessa forma exploraria melhor uma melhor funcionalidade do paciente, uma melhor privacidade e um ambiente mais humanizado. O paciente, para esse espaço físico dele, ele poderia trazer objetos de casa, móveis que pudessem estar mais familiarizados, né, para ele poder trazer um pouco da casa para o ambiente de UTI. Ele fala da conversão para espaços abertos, se necessários. Então, apesar de serem quartos individualizados, esses quartos, a qualquer momento, poderiam se abrir, né, e se formar como se fosse uma única UTI, sem paredes, no caso de uma pandemia, por exemplo. E aí eu trago para vocês uma coisa, eu já passei em alguns hospitais, e lá no Sírio, em São Paulo, essa história de quartos individualizados já existe, né? Então, não é uma realidade para todos os hospitais, mas eles já, há 10 anos atrás, eles já tinham essa visão. Então, lá, as UTIs, cada UTI é um quarto de UTI, tem um monitor que fica fora do quarto, né, do paciente, para que, se precisar fazer a monitorização, alguma coisa, não precisar entrar no quarto, não precisar incomodar, acordar o paciente para pegar os sinais vitais, para, né, fazer essa monitorização. Aí, além disso, ele fala de portas e janelas de vidro, né? Que essa outra opção seria as portas e janelas de vidro. Por que vidro? Permitir melhor luminosidade, permitir essa UTI, o paciente teria uma melhor, se situar melhor do que é dia, do que é noite. E aí eu torno a trazer para vocês, já existem hospitais que são todos de vidro, né? Eu trabalhei no hospital lá em São Paulo que tinha um módulo antigo e um módulo mais atual. O módulo antigo não tinha nem janela, a UTI foi feita no concreto, assim. A luz era a luz, essa luz branca, digamos assim, dia e noite era essa luz branca. Do prédio novo era toda de vidro, né? E aí ele fala assim, luz natural e do paciente poder colocar sua cama perto da janela, onde tem a luz do sol, tomar banho de sol. Então, é uma forma que ele cita que o espaço físico da UTI, de certa forma, é para trazer um ar mais humanizado, né? Em que o paciente ele sinta menos o espaço da UTI. Ele fala até de menos ruídos, quando o paciente está do quarto, o barulho ambiente, ele vai se restringir apenas ao seu próprio
quarto, ventilador apitando no quarto ao lado, monitor, nada disso iria incomodar no seu espaço físico ali individualizado, tá? E outra coisa muito legal, e que hoje em dia já se está se fazendo também, é a localização. Por exemplo, a UTI, onde ela está localizada? Tudo isso tem que ser pensado. Ela não pode estar localizado em qualquer lugar no hospital, ou então, eu tenho um espaço da UTI NEO, vou dar um exemplo, no hospital, lá no terceiro andar, pronto. O centro obstétrico é no térreo. Como é que uma criança ele vai, tipo, nascer ali no centro obstétrico, entrar no elevador, percorrer 2, 3 andares para chegar ao UTI-NEO, onde muitas vezes esse RN ele vai ser encaminhado do centro obstétrico para o UTI-NEO. Às vezes do centro cirúrgico, de uma hemodinâmica para a UTI. Então, essa logística de localização, de espaço físico, né, eles têm que serem avaliados para fazer com que o seu funcionamento, o seu fluxo de trabalho. Aí ele fala, né, que o paciente e os cuidadores poderão ter controle sobre o ambiente, foi o que eu falei, o paciente ele pode arrastar sua cama para perto da janela, né, a janela lógico que fechada, viu gente, mas de vidro, onde ele pode tomar o seu banho de sol, ele mesmo vai controlar a luz, temperatura, ter acesso ao Wi-Fi, ter acesso à internet, entretenimento, para que a sua estadia na UTI tenha menos impacto na parte neurológica, né, de delírio, uma cama multifuncional, onde a cama pode virar poltrona e, com isso, melhorar a funcionalidade, sedestação desse paciente, menos tempo imóvel na cama. E aí, outra coisa que ele fala bem legal é de uma academia especializada dentro da UTI. E aí eu torno a trazer para vocês que lá em São Paulo já tem hospitais que têm uma academia dentro da UTI. Claro que são aparelhos, né, que dentro do setor, não são todos, mas aqueles pacientes que já têm condições, ele não precisa esperar ir para a enfermaria para lá ter acesso a determinados recursos, né, de reabilitação. E aí ele traz isso. Então, uma academia especializada para os setores de atendimento crítico ou setores de cuidados intermediários. Da UTI para a semi-intensiva, já tem um intermediário ali, chamado de unidade UCG, Unidade Crítica Geral. Então, eles fazem essas transições, onde cada setor ele vai diminuindo a gravidade, vai se aumentando o número e intensidade de recursos, né, para auxiliar nessa reabilitação. Aí fala de sistemas de monitoramento no teto ou na parede, que eu falei bem parecido com o que tem no CIR, né? Fica do lado de fora do quarto, então o paciente não é incomodado apenas se ele apresentar mesmo alguma alteração. Internet disponível. E a gente falou tantas coisas para benefício do paciente que ele fala onde a equipe possa ter um momento ali de lazer, de tomar um café, de ter um espaço para discussão, ter um espaço para aprendizado. Então, o espaço físico, a gente pensa muito no paciente, mas na equipe também é importante ter esse espaço, esse ambiente próprio da equipe. E aí, ele fala também de pessoas que cuidam de pacientes de UTI. Então, aqui a gente já sai um pouquinho, né, de como seria o espaço físico, e agora a gente já entra no olhar de como seriam as pessoas que vão cuidar desses pacientes no UTI do futuro. Ele fala que mais focos em modelos de cuidados interpessoais. O que é isso? Hoje em dia é muito centrado as decisões em volta do médico intensivista, né? E hoje em dia, eles falam que a perspectiva do futuro é que seja cada vez mais distribuído essas funções, né? O fisioterapeuta ele vai ter mais papel, né? Ter mais voz, o enfermeiro, o assistente. Então, o cuidado ele vai ser mais assim melhor distribuído, cada um na sua função. E dessa forma, né, hoje em dia já se fala que as melhores práticas, tanto atuais quanto no futuro, é ter justamente essa abordagem multidisciplinar.
não só focado no médico intensivista, mas no enfermeiro intensivista, no fisioterapeuta intensivista, envolvendo toda uma equipe, né, especializada, lógico, apoiada por nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, né, fonoaudiólogos e tudo mais. E uma coisa bem interessante e que também já existe é a equipe de mobilidade. Uma equipe no hospital que ele entra nas unidades de terapia intensiva e ele é responsável pela mobilização dos pacientes. Aqueles pacientes que já têm critérios de mobilizar, de sentar, de ficar em pé e pôr uma prancha no setor, e lógico que liderados por um fisioterapeuta, é como se fosse aquele mutirão da mobilidade. Tem um artigo, eu não me lembro, gente, o ano, viu? Mas ele faz justamente isso. Ele compara a contratação de uma equipe de mobilização, no caso é um enfermeiro e um fisioterapeuta, ou seja, contrataram 2 profissionais a mais, mas ter esses 2 profissionais dentro das unidades de terapia intensiva responsáveis pela mobilização tivessem alta mais rápido, né? E com isso viu que o investimento gasto na contratação de 2 profissionais teve um recurso muito mais, teve um lucro muito maior, porque o paciente teve alta mais rápido, giro de leito, disponibilidade de leito, né? Então, isso já é uma visão do futuro dessas equipes de mobilidade nos hospitais. Além disso, né, ter serviços de UTI por todo o hospital. Claro que não é uma UTI em todo o hospital, mas o serviço, a equipe preparada para lidar com cuidados críticos, teria em todo o hospital. Como é que a gente tem isso hoje em dia, mais ou menos? Equipe de resposta rápida. Vou dar exemplo, na enfermaria. Na enfermaria, a gente não tem médico 24, eles nos trazem que o ideal é que tenha uma equipe ali de resposta rápida. O paciente parou, o paciente instabilizou, ter uma equipe que é formada por um médico, por enfermeiros especialistas, né? E que estejam ali 24 horas para atender essas demandas. Ou seja, é como se fosse uma equipe de UTI preparada para cuidados críticos, né? Porque muitas vezes quem responde à enfermaria, às vezes é o médico da emergência, é o médico que não deveria ser o médico da UTI, o médico do pronto-socorro, né? E aqui ele nos traz, não, uma equipe responsável justamente apenas para atender essas demandas. E aí eles nos falam que com o avançar do envelhecimento da população, que está envelhecendo mais, está tendo mais uma procura pelos serviços de UTI, né? Então, uma coisa que é para o futuro é a detecção precoce no tratamento de doenças críticas. Então, o tratamento não dentro da UTI, mas fora, né? Essa educação fora do ambiente de UTI para diminuir a necessidade das pessoas virem para a UTI, né? E dessa forma, gente, também, em relação às pessoas que cuidam de pacientes da UTI, que eu achei bem legal pensar em nós, profissionais, nós que atendemos os pacientes, é de uma forma de diminuir a rotatividade, né? Então, eles falam que a rotatividade médica, de enfermeiro, dentro da UTI é muito alta, e que isso é muito ruim para o hospital. Você investe no enfermeiro, ele se especializa, pega a rotina, pega a prática, com 1, 2 anos ele pede para ir embora. Aí vem outro profissional. E com isso, né, vem mais gasto para investimento, para treinamento, para fazer com que aquele profissional esteja apto e familiarizado com a equipe, né? Então, uma forma de tentar diminuir essa rotatividade é dando uma maior importância à saúde e bem-estar da equipe, para que ele queira ficar naquele setor e que ele não queira sair. Então, futuramente, pensar em força de trabalho sustentável, né? Pensar nas horas de trabalhos mais flexíveis, dividir tarefas, não ficar responsáveis apenas por um profissional ou determinado profissional, tais tarefas, pode ter um rodízio, uma divisão dessa carga de trabalho, uma maior diversidade para que assim não sobrecarregue nenhuma equipe, não se sobrecarregue nenhum profissional específico e dessa forma, né, diminuir essa rotatividade. E outra coisa que ele fala é afastar da estrutura hierárquica das equipes médicas em direção a um ambiente colaborativo,
né? Então, descentralizar, né, de certa forma, do médico e cada equipe, né, trabalhar de forma conjunta e se auxiliando. E, continuando, né, nas pessoas que cuidam dos pacientes de UTI, eles falam de treinamento tradicional, ou seja, hoje em dia o paciente, um profissional, ele chega na UTI, ele vai ter um treinamento, né? Às vezes protocolos, revisa protocolos, mexe ali no aparelho, né? Acompanha o colega durante o atendimento. Ele fala que tem que evoluir um pouco mais essa forma de treinamento. Uma equipe com simulação, simulando ali uma parada, simulando uma intubação, simulando alguma intercorrência ali do dia a dia, seria formas melhores de preparar o pessoal que está chegando, né? Além da habilidade desses profissionais que estão chegando em adotar avanços digitais e tecnológicos, né? Ciências de dados, inteligência artificial. Então, ele fala que o profissional do futuro, ele tem que estar familiarizado com a tecnologia. A tecnologia, ele vai avançar, que a gente vai ver ali na frente o próximo passo, que é o avanço tecnológico dos equipamentos, mas o profissional, ele não pode ficar para trás, ele tem que acompanhar essa evolução. Então, ele fala, né, de inteligência artificial, de reabilitação digital. Então, nós precisamos acompanhar essa evolução. Outra coisa que ele cita é o suporte emocional e espiritual, né, para os pacientes e familiares na tomada de decisões importantes, que reflita as crenças e desejos do paciente, assistência na fase de recuperação, particularmente pós-UTI. Ou seja, as pessoas que cuidam dos pacientes, eles também precisam do suporte emocional, né? Muitas vezes ele sabe lidar com o colega, mas ele não sabe lidar com o paciente, ele não sabe lidar com o acompanhante. Às vezes, se a crença do acompanhante difere da dele, muitas vezes a gente vê isso, o paciente, ele não aceita, ele não pode, pela religião, tomar sangue, ou ele crer de determinada forma, o profissional, ele tem que estar apto a lidar com essas diferenças religiosas, com essas diferenças de crenças, né, para que o atendimento seja cada vez mais humanizado. Então, requer de nós profissionais, né, que damos essa assistência, habilidade de comunicação, não apenas com os nossos colegas de trabalho, mas com os pacientes e suas famílias, né? Então, requer uma maturidade emocional, né, de saber lidar com a gravidade, né, com o risco de vida ali, no risco de morte, quer dizer, perdão, e saber lidar com as pessoas, né? Tudo isso faz parte da formação, né, daquele profissional do futuro. Então, profissionais mais compassivos, né, mais empáticos e ética e culturalmente sensíveis. É o que a gente falou, das crenças, né, da religião de cada um. Em relação aos equipamentos da UTI, eles falam que já teve muito avanço, né? Dos últimos 50 anos, a medicina evoluiu muito, os recursos tecnológicos, às vezes tem coisas que há 10 anos atrás a gente nem imaginaria ser possível. Mas ele fala que, para o futuro, o que é que se pensa? Suporte aos pacientes e aos órgãos em falência. Hoje a gente já tem terapia de substituição renal, né? O paciente que ele precisa, o rim falha, ele tem uma hemodiálise, se o coração falha, fica mais fraco, tem balão intraórtico, tem ventrículo artificial, mas ele está falando aqui, gente, ele falou até do cérebro. Eu não faço nem ideia como é que vai ser, mas ele já fala de suportes quando o cérebro começar a dar sinais de falência, futuramente ter equipamentos que dão suporte ao cérebro, né? Então, acho que é um pouquinho mais longe da minha realidade. Inovações técnicas que trarão mudanças notáveis no equipamento na UTI, né? Então, esses recursos, ventiladores, bombas, suportes, né, de atendimento cada vez mais, né, vão trazer mudanças notáveis que vão realmente impactar nessa UTI do futuro. E aí ele trouxe uma coisa muito legal.
Monitores de cabeceira podem permitir a visualização direta do estado do paciente, né? Dinâmicas, só que sem fio, sem sensores, né? Ele fala que seria até a PAI, que a gente chama pressão arterial invasiva, gente, que precisa fazer uma flebectomia, que é inserir um catéter dentro da artéria e, com isso, pegar a pulsação ali arterial em tempo real e aparece no monitor, pressão 12 por 120 por 80, aí está ali no monitor. Se o paciente, de repente, fica hipotenso, 80 por 40, na mesma hora, o monitor apita porque ele está ligado a um sensor dentro da artéria do paciente. O que é que isso pode fazer? Isso pode gerar infecção, isso pode, né, lesar a pele, perder acesso, principalmente infecção. Então, ele fala que no futuro essas medidas serão não invasivas e sem fio, né? Muito legal. Aí, né, novos dispositivos para suporte de órgãos, como eu falei anteriormente, o cérebro, né? E esses avanços técnicos em bioengenharia remodelarão a purificação do sangue. Então, novos exames bioquímicos de sangue, de acordo com cada vez mais individualizados, né? Ele fala que a bioquímica tradicional versus dispositivos de ponto de atendimento, usando os biomarcadores de proteína e expressão gênica e metabólica de cada indivíduo. Então, na verdade, a gente vai falar até ali mais futuramente, o genoma, né, de acordo com o DNA de cada paciente, o que aquele paciente ele está mais predisponível a responder melhor. Então, esses equipamentos vão de acordo com o genótipo de cada paciente, né? E aí, através de dispositivos, essas bombas que a gente está acostumada com a bomba de fusão, elas também vão evoluir. Cada bomba já vai ter a sua própria dosagem de concentração de cada medicamento, tá? E aí ele só nos pede para refletir sobre. A gente falou aqui de coisas fantásticas, né, do futuro, nesses novos equipamentos. Mas será que esses novos, todos eles, vão ter uma boa relação custo-benefício? Porque será que vai garantir uma acessibilidade a todos os pacientes? Às vezes, o custo de ter isso numa UTI, será que isso vai reverter em melhor sobrevida? Então, né, tipo, o custo por esse avanço vai ser muito alto. E aí ele faz refletir sobre isso, o custo-benefício de cada um desses equipamentos. Em relação aos sistemas que sustentam os cuidados na UTI, que sistema seria isso? Os sistemas eletrônicos, né? De tecnologia da informação. Então, de uma forma assim geral, os sistemas, os prontuários eletrônicos, eles também vão ter essa evolução. E eu acho muito legal que ele fala de integrar esses sistemas eletrônicos. Então, o profissional ele vai gastar menos tempo ali digitando. Quando ele colocar o nome do paciente, alguns dados já vão aparecer, né? Então, o profissional vai gastar menos tempo ali tendo que digitar, então vai minimizar esse tempo gasto, vai sincronizar dados de vários equipamentos clínicos e monitores, então, às vezes, o histórico desse paciente da UTI pode ser puxado, o histórico da enfermaria, da hemodinâmica, então, todos esses dados do paciente, esses dados, essas informações, elas vão estar integradas, né? E aí vai poder ser acessado de cada lugar. E aí, dessa forma, vai ser mais fácil, né, a recuperação e análise de dados, justamente para auditorias, né, se tiver algum processo ou necessidade de alguma revisão, esses dados, eles vão estar mais seguros, dessa forma, menos risco de vazar informações do paciente, né? Ou seja, a inteligência artificial, ela vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia do futuro, né? E a aprendizagem automática permitirá a previsão de tendências clínicas e fornecerão suporte à decisão em tempo real, né? Então, a inteligência artificial, ela vai ser, acho que uma colega nossa na UTI futuramente.
E ele fala muito também sobre a prática de protocolos, né? Hoje, uma UTI bem embasada em evidências científicas, ela tem protocolos, né, de cada atendimento, de cada passo a passo, de cada situação específica. E aí ele fala que atualmente existe um grande número de protocolos. Hoje já é sabido que é necessário esses protocolos, mas que muitas vezes a equipe não, apesar da equipe saber, a equipe não coloca em prática, a equipe não está familiarizada com isso. E isso acaba impactando nos resultados de se ter ou não um protocolo. Então, que para o futuro vamos ter mais protocolos baseados em evidências, né? Esforços de vários setores para melhorar a conformidade, né, a adesão a esses protocolos, e equipes de UTI que devem conhecer a rigidez, né, a importância desses processos, desses protocolos, tá? E, por fim, o que eu achei de melhor, assim, digamos assim, é em relação à pesquisa na medicina do futuro em cuidados críticos. Pesquisa, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Ele nos traz também como é que seria isso, como é que vai ser isso lá no futuro. Que as evidências da pesquisa continuarão. Eu achei bem bacana essa palavra que ele usou, continuarão, porque ele já reconhece a importância disso no presente e ele reconhece a importância disso se estender lá para frente também. Né, de desempenhar um papel central em nossa compreensão. Então, as pesquisas, elas que nos mostram a forma de compreender melhor essa doença, né, e a forma como nós podemos organizar e prestar o cuidado a esse paciente. Então, a pesquisa, eles nos abrem portas, né, abrem nossos olhos em relação ao tipo, a possibilidades de tratamento, né, sobre o cuidado crítico de qualidade. Então, quando nós temos evidências, tudo que a gente fala é baseado em evidências. Por que isso? Porque a gente quer cada vez mais um cuidado crítico de qualidade. E isso, com certeza, no futuro vai se manter. A importância da humanidade e equidade do cuidado, né? As pesquisas, eles reforçam da humanidade na pesquisa, né? E da equidade, da igualdade desses pacientes, e de expandir o escopo da pesquisa sobre doenças críticas e aos cuidados associados, levarão a maior consideração da trajetória completa da doença crítica para uma pessoa. Então, ele fala assim, que a pessoa que vai ser acompanhada em determinadas pesquisas, ela vai poder ser acompanhada em várias fases de reabilitação, de pesquisa, perdão, e aí, com isso, a gente vai poder enfatizar um cuidado mais personalizado, né? E aí ele fala assim, enfatizar o papel, perdão, calma aí. O papel emergência importante das ômicas. O que são as ômicas? São as ciências baseadas, como eu falei, no DNA, no genoma de cada um. Então, as pesquisas futuras vão ser baseadas em cada paciente, né, no genótipo de cada paciente, identificando, então, o fenótipo, né, a parte externa, mas com a intervenção mais selecionada, mais personalizada, mais individualizada, porque vai ser de acordo com o que cada um tem no seu DNA, né? Então, os ensaios clínicos randomizados, eles continuam sendo o pilar para avaliação, né? Então, os ensaios clínicos aleatórios, eles vão se manter, porém, eles vão ter abordagens mais rigorosas, né? Seja as quantitativas, seja qualitativas, né? A pesquisa do futuro, ela vai aprimorando também, né? Então, e eu achei isso aqui muito bacana, que os resultados, a preocupação dessa pesquisa toda no futuro, não vai ser somente na sobrevivência, se tal estudo prova que o paciente sobreviveu mais, né? A determinada conduta morre menos, né? Tem menor comprometimento fisiológico. Futuramente, a pesquisa ela vai estar mais voltada para o estado funcional do paciente. Como esse paciente sai da UTI? Qualidade de vida.
E aí também tem uma evolução das plataformas, né? Que essas plataformas, eles falam que vão ser unânimes, né? Vão estar onipresentes em todos os locais, e que isso vai poder nos permitir fazer, às vezes, mais de que uma intervenção simultânea. O avanço dessas plataformas cada vez mais tecnológicas vai nos permitir fazer mais do que uma intervenção por vez, e dessa forma várias abordagens durante o atendimento, durante a pesquisa. Ele fala de abordagens adaptativas, né, do que possa ter benefício ou não, e aí os ensaios clínicos na fase 2 e 3. Então, essas plataformas vão estar tão avançadas que a gente pode, né, acompanhar esse paciente durante um bom tempo, né, durante um bom percurso. E que esses dados disponíveis serão utilizados de forma mais eficiente, né, já que essa plataforma ela vai estar geral, digamos assim, né, global. Então, vai introduzir mais essas plataformas digitais, e o que eu achei legal é reduzir o custo de pesquisas, né? Muitas vezes as pesquisas, elas param pelo caminho ali, pelos custos, né? Dessa forma, como vai ser geral, a gente pode ter uma redução desses custos. E aí, os resultados dessas pesquisas, então, vai ser um resultado mais transparente, aberto e seguro para todos. E aí, concluindo, né, que a grande heterogeneidade, né, a grande diferença das doenças de cuidados intensivos tornou um desafio para fazer um progresso suficiente com relação à terapêutica. Então, a doença, ela é um desafio, né? E a progressão desses recursos, desses tratamentos para a gente também, né, em relação a esses tratamentos, é um desafio, mas que a infraestrutura dos cuidados intensivos também vai precisar ser transformada para gerar uma medicina, como falei, cada vez mais personalizada, individualizada, e que a tecnologia vai nos fornecer essas ferramentas para redesenhar os processos de gerenciamento, né, de distribuição, de gerenciamento, de logística, com a visão de futuro para a organização de cuidados intensivos, levará um cuidado de maior qualidade, incluindo um cuidado mais humanizado, e eu acho que a palavra do estudo foi personalizado. Cada paciente ter o seu próprio cuidado. E é isso, gente. Falei demais, né? Turma? Estão me ouvindo? Estamos sim. E aí, gente, o que é que vocês acharam dessas reflexões? Se tivesse a UTI, por favor, me chamem, meu sonho. Eu quero fazer parte. E aí, prof? Ô, meu amor, brigadão, viu? Excelente apresentação. Quando eu tinha lido esse artigo, acho que foi no início do ano, no final do ano passado, eu já tinha pensado em você para apresentar ele. Espero ter, Então ter tá. feito jus, né? Porque adorei, adorei mesmo. Muito legal, né? Eu gosto de estudar esses aspectos de como vai ser a UTI no futuro, né? Para a gente poder ir contribuindo, né, nas discussões, né? Isso a gente vai mostrando, né? Porque se a gente for lembrar, fazer quando você se formou, tinha, tinha recém-inaugurado a UTI de Jequié, né? Porque a UTI de 2006, a gente só tinha uma UTI de 10 leitos em 2006, né? Você Eu não quero formou em falar que eu me 2008, formei em né? 2009 para não entregar a idade. 2009. Foi em E o 2009. avanço que teve, né? Hoje a gente já tem, né, 4 UTIs adultos, né? Já Isso. tem a UTI pediátrica, a gente tem a neonatal na Santa Casa, tem na Santa Helena, tem no São Vicente, né? Então, a gente está tendo uma ampliação grande aí da terapia intensiva e a gente precisa estar discutindo essas questões. Vamos ouvir um pouquinho o pessoal aí, o que achou. E aí, Enzo, faça seus comentários aí. Boa noite. Primeiramente, né, parabenizar a Adriana, você foi excelente na apresentação.
É um artigo muito interessante mesmo, né, que nos traz bastante reflexões. A gente vê esse momento do que era no passado e o que é o presente, né, mas já com as expectativas do que vai ser lá no futuro. E aí, Exatamente. falando um pouco, a parte que conta um pouco, né, em relação à estrutura que a Adriana trouxe ali, que falou no artigo, em relação à iluminação, à mudança estrutural, a gente percebe um pouco isso dentro do próprio CRADO, né? Se a gente for parar para ver a UTI 3, em comparação com a UTI 1 e 2, por exemplo, em relação a critério de espaço, de iluminação, a gente já percebe uma diferença que foi acontecendo ao longo do tempo. E a gente fica naquela expectativa de que cada vez seja melhor todos esses aspectos, né? E é importante toda essa integralidade do cuidado, a gente entender o paciente como um humano de fato, para conseguir dar a melhor assistência possível, a melhor recuperação. Então, Perfeito. parabéns, eu achei que foi muito interessante mesmo. Obrigada. Acho que Fê levantou a mão. Eu levantei porque eu vou precisar sair. Aí eu não queria adiantar aqui o que eu ia falar. Eu gostei do artigo bastante. Agora, a Adriana, foi muito legal ter explicado assim, porque ela trouxe, eu acho que quase os tópicos principais do artigo e muito bem explicado, sem contar a vivência, né? Porque eu acho que é muito legal quando você está num lugar e aí você parte para conhecer outros espaços, outras realidades, porque dá a ideia do que a gente pode melhorar, né? E a ideia do que existe, do que não existe, enfim, muda totalmente o panorama daquilo que a gente conhece. Então, eu acho que é importantíssimo isso aí. Eu queria acrescentar aqui a questão que também está no trabalho, que é sobre a questão de equipe. A gente, coincidentemente, estamos aqui no país falando sobre trabalho, né? Então, hoje o que se discute atualmente é a escala 6x1 aqui no Brasil. E, assim, o artigo, uma das coisas que ele trouxe foi a questão desse modelo de trabalho da gente, né? Então, Exatamente. a questão do burnout, né? Do burnout que está, enfim, é muito prevalente no profissional intensivista, né? Pelas características do trabalho, pressão, né? Gravidade, enfim, e pela questão, inclusive, da sobrecarga, né? Porque, por mais que a pessoa tenha um vínculo, trabalhe em um lugar só, mas um plantão de 24 horas, ele realmente consegue destruir o semblante de qualquer cidadão, né? E eu acho que quanto mais a gente pensar em estratégias que possam, né, tá melhorando essas condições de trabalho, eu acho que a gente vai ter um ganho. E aí o ganho vai ser, por exemplo, naquele tópico que você falou, Dri, que foi a questão de evitar rotatividade, né? Que às vezes o profissional ele procura aí outros meios de trabalhar, migra de área, para realmente ter uma qualidade de vida melhor. Né? Chega o cansaço, a rotina vence ali o gosto pela profissão ou para aquela especialidade. Eu acho que isso é um fato, né? Alguns trabalhos falam sobre essa questão do fisioterapeuta que muda de profissão, outros falam sobre a questão, né, do burnout. Exato. Esse aspecto que eu falei, assim, por exemplo, a questão se isso realmente né, outros modos de trabalhar, né, mudaria, seria questões de estudo, inclusive, mas acho que é uma coisa a se pensar. E outra coisa que eu queria comentar é sobre a questão, né, da inovação. Então, o artigo, ele fala de futuro, e aí o futuro, ele é 100% relacionado à inovação. Atualmente, a gente já vive um boom aí na questão da inteligência artificial e da ciência de dados, e, assim, em outras áreas, né, principalmente na área de tecnologia, isso é muito marcante, né? Só que a gente tem um amplo espaço de crescimento que vai além da inteligência artificial, né? Já se vê, por exemplo, Elon Musk falando sobre desenvolver nanorobôs que entregam medicamentos, né, em sítios específicos. Então, olha o tamanho do avançar. Você falou da questão da neurologia. Já tem um equipamento que avalia pique de maneira não invasiva, né? Enfim, são coisas que a gente precisa realmente pensar. E aí o questionamento
né, o quanto que a gente, como profissional, né, e como pessoas que trabalham com pesquisa, que são os fomentadores, né, da ciência, o que a gente está fazendo, né, para estimular a inovação, o desenvolvimento de ideias, né, isso é uma coisa bastante importante, porque às vezes eu tenho uma ideia churuca, mas se eu me juntar com você, com o professor Rodrigo, né, com os outros, de repente a gente tem aí uma ideia de uma coisa que nunca funcionou e aí pode virar alguma coisa, né, realmente muito grande. Então eu acho que falta muito do nosso núcleo aqui regional, talvez fora não, mas pensar muito nessa questão da inovação, né? Qual outra maneira de fazer, sei lá, isso aqui? Qual outra maneira de evoluir, de fazer uma evolução? Outra maneira de fazer uma avaliação de uma saturação que não seja coxímetro, né? Enfim, estou dando exemplo esdrúxulo assim, mas pensar fora da caixa, né? Exato. E o que a gente faz para fomentar isso? Fora dentro da saúde, né? Mas na tecnologia existe hackathons, eventos, né, que promovem inovação, empreendedorismo, enfim, e eu acho que isso tem que estar mais próximo da gente, tá? Parabéns, eu vou ter que sair, mas... Certo, obrigada, Fê, pelas colocações. Você sempre muito pertinente. Fala tudo... quando eu crescer, eu quero ser assim. Gente, Foi maravilhosa. Foi a maravilhosa. vida é você. Obrigadão, Fê. Quem Eu mais gostaria de contribuir? Boa noite. Parabéns, Adriana. Foi muito bom a sua apresentação. Infelizmente, só consegui entrar um pouquinho, né, mais tarde, mas pelo que eu vi, né, foi muito bom mesmo, assim, a sua explanação sobre o tema. E eu gostei muito quando você estava explicando e falando, e assim, ficou na minha cabeça, né, em relação à IA, né, a utilização da IA. E a gente vê que hoje em dia já se utiliza muito, né? O pessoal já usa muito para estudo e tal. Então, Exato. eu fiquei meio que me perguntando como que seria essa utilização da IA, né, na UTI. Como que seria isso? Então, ficou na minha cabeça como que seria essa utilização dela mesmo assim na rotina, né? Como que seria essa implantação? Não sei se já acontece, né? Então, meio que fica uma dúvida, assim, em relação a isso. E também achei bem legal que você falou, né? Que futuramente as pesquisas vão ficar mais centradas em relação à funcionalidade, né? Isso. E também eu achei muito legal isso, muito interessante e importante, principalmente para a gente, né? Que é a nossa área, que a gente pensa na funcionalidade do paciente. Com Então, certeza. eu achei muito legal, muito interessante mesmo. Porque foge, né, da sobrevida só, né? Tipo assim, tal medicação faz, sei lá, aumenta em tantos por cento a sobrevida. Mas de que forma, né? Quais as comorbidades que isso vai acarretar o paciente, né? Então, além da sobrevida, a qualidade de vida, né? Como esse paciente vai sair, a funcionalidade, até que ponto vale a pena, né? Eu gostei muito, gente, desse artigo, sabe por quê? Porque quando a gente pensa em futuro, todo mundo pensa em tecnologia, né? Pensa assim, quando se fala assim, como é o futuro? Todo mundo pensava que em 2020 ia ter carro voador, né? Então, se você pensar numa UTI futura, a gente pensa, né, naquela UTI mais tecnológica, sei lá, se duvidar nem mais teclado, né? Tudo, mas você vê que tem outras coisas por trás apenas do espaço físico, né? Foi o que Fê falou. A gente pode ter a melhor UTI, os melhores aparelhos, os melhores recursos, né? A gente precisa dos recursos humanos, a gente precisa do profissional ali capacitado, mas a gente precisa do profissional com seu estado emocional, com a sua satisfação também em dia, né, para dar esse suporte. O próprio sistema, né, tem que acompanhar essa evolução, os sistemas de evolução, tudo integrado, tudo para
fazer com que as coisas aconteçam, tipo, para ontem, né? Tudo interligado. Então, realmente, faz a gente pensar fora da caixa, né? E o que Fê falou, como é que nós vamos estar inseridos nisso? Como é que nós podemos contribuir com isso? Fica o questionamento. E aí, prof? Muito bom. Mas alguém gostaria de contribuir? Podem ficar à vontade, viu, gente? Quem quiser contribuir aí, pode ficar à vontade para abrir o microfone, tá bom? Essa discussão, ela é muito importante e muitas vezes o profissional fisioterapeuta ele não está participando. A gente precisa ter um cuidado quanto a isso, né? Porque tá vindo, as coisas estão vindo aí meio que quase como um rolo compressor, né? Se a gente não se adaptar assim, vai passar por cima da gente. Então, as tecnologias, elas não vão substituir todo o profissional. Mas o profissional que não sabe usar a tecnologia, ele vai ser substituído, né? Exatamente. Então, quem não sabe utilizar vai ter um problema, né? Então, vai haver, né, muitas desses destaques que os autores colocaram aí nesse trabalho, ele, como a Adriana bem falou, né, eles já estão acontecendo, né? Já é uma realidade em muitos locais, principalmente na rede privada, porque existe uma concorrência, né, entre os hospitais e é preciso se modernizar porque geralmente a gente quer ir para o melhor, né? Então, quando a gente está pensando na rede privada, isso já vem acontecendo há algum tempo, eles já vêm se remodelando, né, para oferecer serviços melhores, para ter uma concorrência maior. Na rede pública, a gente ainda está precisando de pessoas que estejam dentro do sistema, que estejam apontando essas necessidades, né, trazendo o que está ocorrendo no mundo afora, né? Entretanto, é muito importante a gente observar algumas tendências, né? Aqui pontuou sobre essa questão das tecnologias, principalmente relacionadas à inteligência artificial, né? Nanorobôs. Hoje é uma realidade já em alguns serviços a implantação de microchips cerebrais, né? Para organização de ondas cerebrais, pacientes que convulsionam, pacientes com mal de Parkinson, né, Alzheimer, já está tendo esses avanços, então a gente precisa estar antenado nessas questões. Esses aspectos de bioengenharia, eles são uma área muito importante. O fisioterapeuta ele tem uma formação que remete que a gente só pode atuar na clínica. Isso não é uma verdade, né? A gente pode estar engajado nessa parte de bioengenharia, né? Vou só para finalizar aqui a reunião rapidinho. Eu trabalho com, inclusive a gente apresentou até um trabalho agora na Semana Baiana, foi até Gabriel que apresentou, sobre essas tecnologias vestíveis. É preciso a gente estar antenado nisso, né? Apesar da gente estar vivenciando um momento onde as discussões ao nosso redor aqui sobre funcionalidade humana, elas melhoraram, porém elas ainda estão muito mornas, né? As discussões sobre o movimento, sobre a recuperação funcional do paciente, mundo afora, elas estão extremamente quentes, aquecidas, né? Por quê? Não é porque a fisioterapia é bonitinha, não, é porque sobrecarrega muito o sistema você ter pessoas sobrevivendo, mas que vão ficar altamente dependentes de cuidados. Pessoas muito dependentes são muito caras para o sistema de saúde, para o sistema previdenciário. Elas trazem um impacto social muito grande, né? Elas adoecem os familiares, né? É brincadeira você ter uma pessoa que, em um momento, ele era o provedor da casa, em outro momento, você precisa estar dando banho,
precisa estar trocando fralda. Isso é muito complicado. E com a transição demográfica da gente, né? A gente está envelhecendo muito a nossa população. Como a Adriana bem falou aí, o suporte de vida melhorou muito, então a mortalidade caiu muito. As pessoas não estão morrendo mais tão fácil assim. Só para vocês terem uma ideia, apenas 95, ou apenas 5% das pessoas são internadas no SUS, nos hospitais do SUS, elas morrem, né? Então a gente está tendo 5% de mortalidade. 95% das pessoas saem vivas. Há 30 anos atrás, 80% dos pacientes que entravam nas UTIs morriam. Hoje, em torno de 20% morrem. Então, a cada 10 pacientes que entram na UTI, 8 vão sair vivos, mas vão sair como? Sem conseguir andar, sem conseguir ir no banheiro, sem conseguir, né, realizar as atividades mais simples do dia a dia. Então, a gente precisa pensar sobre esses aspectos, e os dispositivos vestíveis, eles estão sendo utilizados de uma maneira muito, muito intensa. Vocês estão usando, né? Provavelmente aqui está todo mundo usando algum reloginho que monitoriza a quantos passos você deu, o próprio celular, né? Hoje em dia nos permite, né? Ver a distância que a gente caminhou, algumas coisas assim e tal. Então, esses dispositivos que a gente adere no nosso corpo, né? De alguma forma, que consegue captar algumas informações interessantes, né? Essa é uma tendência muito legal, tá certo? Já existem pesquisas sendo desenvolvidas, eu participo de uma pesquisa junto com o Senai Cimatec, né? A gente até tem uma patente de um sensor para medir o movimento de pacientes críticos. Então, a gente precisa estar antenado nesse mundo aí, porque isso, além de ajudar muito o paciente, né? Imagine que hoje nós temos sensor para tudo ali dentro da UTI. A gente só não mede o movimento de uma forma organizada, a gente mede através de escalas, fica dependendo de um colega registrar quanto tempo ficou sentado, quanto tempo andou, que tipo de atividade fez. Porém, facilmente, se eu coloco no braço de um paciente um sensorzinho aqui, eu teria, por exemplo, um dispositivo de alarme me mostrando que aquele paciente passou muito tempo parado durante o dia, né? Uma colega da gente fez o doutorado agora lá em São Paulo e ela mediu, né, o tempo de inatividade dos pacientes, né? Os pacientes internados em UTI, eles ficam 95% do tempo deles imóveis, parados no leito. Isso traz sérias repercussões. Então, a gente precisa estar olhando para a parte clínica, né? Para estar atendendo nos plantões, mas a gente precisa pensar na parte de produção tecnológica. É possível, não é difícil. A gente pode estar engajado nisso daí, né? A gente pode estar utilizando as inteligências artificiais. Inclusive, eu estou orientando uma pesquisa agora de Laura, né? Foi até aprovada no Comitê de Ética ontem. A gente vai testar as inteligências artificiais para saber se elas são capazes de responder perguntas sobre a parte de mobilização progressiva dos pacientes críticos. Vamos ver se a inteligência está respondendo isso. A gente pode pesquisar se ela é capaz de fazer diagnóstico, né, adequadamente a depender dos dados que a gente fornece, né? As inteligências hoje estão sendo utilizadas, né, em diversas áreas. Por exemplo, muito em breve a radiologia vai ser substituída por inteligência artificial. Elas já estão conseguindo uma acurácia muito grande na parte de exame de imagem, para interpretar e laudar uma ressonância magnética, uma tomografia, um raio-x, enfim. E, bem, a Adriana pontuou, né, a questão da pesquisa, né? Então, cada vez mais vai ser necessário um profissional que tenha, né, além de toda a visão apontada aqui de ser ético, empático, né, mas vai ser um profissional que vai ter que estar envolvido na parte de produção tecnológica e de utilização dessas novas tecnologias em corporação, mas vai ser um profissional que saiba lidar com dados também. Então, é muito importante, né? O ano que vem nós vamos trabalhar, meter mais a mão na massa na parte de análise de dados, para a gente poder, né, conseguir tabular esses dados que são gerados, colocar numa planilha, saber rodar esses dados, né? Saber fazer a parte de análise estatística, saber interpretar as tendências, né, daquela unidade, né? Saber interpretar ali
questões relacionadas a custo, efetividade, né, custo-benefício ali das intervenções. Então, é um panorama, né, muito favorável para quem quer atrair, né, mais competências e habilidades para ser um profissional inserido dentro desse contexto aí, que seja um contexto cada vez mais resolutivo e que vem, né, crescendo demais a abordagem funcional dentro desse contexto. Então, muitas vezes, né, existe uma preocupação mais relacionada aos aspectos de resolutividade da doença, porém, a gente já chegou num nível, né, de conhecimento que a gente já consegue contornar boa parte, né, das doenças, das complicações, porém, a gente está entregando esse indivíduo para a sociedade de uma maneira ainda um pouco aquém, né? Então, o estudo ele aponta também, né, esses cuidados dentro do processo de recuperação e no processo de pós-alta. Então, a gente vai precisar monitorar esses pacientes, acompanhar esses pacientes, tratar esses pacientes para eles atingirem o melhor nível funcional possível, né, para esse cara ele ser o menos dependente possível, porque está diretamente associado a custo. Então, não é porque a nossa profissão é bonitinha, não é porque a gente está aqui num grupo de fisioterapia que a gente está falando sobre essa importância da funcionalidade. Não é isso. É porque, por exemplo, na Holanda, a Holanda sentiu um impacto no sistema previdenciário, né? Esses dias eu estava assistindo uma live de um médico canadense e ele apontando os custos no Canadá, né? O tempo de resposta de uma unidade de alta complexidade para chegar num paciente lá é em torno de 7 minutos. Se a pessoa infartar no Canadá, em Toronto especificamente, em 7 minutos, não é essa avançada do SAMU que a gente tem aqui, não. É uma unidade de terapia intensiva. O paciente ele já vai estar internado. É um ônibus que chega lá, é uma estrutura, e esse paciente já está internado, estabilizado, com hemodinâmica, com tudo, dentro de um sistema de transporte. Então, as pessoas não estão morrendo mais. Se a pessoa bater a cabeça no chão ali, vai chegar uma unidade e vai salvar. A pessoa infartou, a pessoa tomou um tiro. Entretanto, a gente sabe que esses cuidados intensivos, eles são muito agressivos, né? A Adriana falou aí, né, da parte de invasividade, né? Existem drogas que trazem diversas repercussões, né? Cognitivamente, a Adriana pontuou bem aí, né? Você lenha a mente de uma pessoa, né? Deixar ela sem iluminação, deixar ela presa num lugar, sem ter as suas coisas, né? Sem ter os seus familiares por perto. A pessoa, isso é um estresse violentíssimo que alguns trabalhos apontam que é muito próximo ao estresse da guerra. Foram feitos estudos avaliando soldados que voltaram de guerra, né? E esse estresse pós-traumático da unidade de terapia intensiva se assemelha muito a um estresse de uma guerra, né? O paciente está o tempo todo ali sendo abordado, né? Nu, todo mundo olhando, todo mundo tirando a roupa, todo mundo furando, todo mundo apertando um botão, coisa apitando o tempo todo, ele não sabe se é dia ou se é noite, ele não dorme, preocupado. Então a gente precisa pensar nessas questões, né, para a gente ser um profissional que a gente consiga melhorar os nossos resultados, né? E quando a gente apesar de todo mundo ser muito encantado com a parte da doença, da medicação, da cirurgia, né? O fisioterapeuta mais recentemente está muito encantado com a ventilação mecânica, muito encantado com, né? Porém, o movimento ele é algo que mundialmente, né, ele vem sendo discutido e a discussão está muito quente. Por exemplo, esse trabalho que a Adriana falou aí é um trabalho de Morris, né? Eles fizeram um estudo nos Estados Unidos e mostrou, né, que com a contratação de um time de mobilidade você reduzia muito os custos da internação, né? Diminuiu a quantidade de úlcera de pressão, por exemplo, que é um negócio caro. É caro, aquele infecta, precisa usar antibiótico, não sei quanto de curativo, aquela pessoa fica mais tempo internada, né? A parte de
de declínio funcional, foi outra coisa que os custos reduziram bastante, né? Um dia de internação, por exemplo, hoje no Prado Valadares, uma UTI adulto, só para ter um lençol em cima, não tem paciente internado não, tá certo? Um leito vazio daquele, só para ele existir, porque para ele existir precisa ter uma equipe de prontidão, rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana, precisa ter uma farmácia, precisa ter um centro de imagem funcionante, precisa ter um centro cirúrgico funcionante, precisa ter toda uma estrutura. No Prado Valadares, hoje, é em torno de R$ 2.500 o dia, o leito parado, só para ter o ventilador, o monitor e a equipe ali de prontidão. Porque se um paciente deita ali, a depender do antibiótico que ele está fazendo, a depender da terapia de suporte de órgão que ele está fazendo, a depender das especialidades que ele está fazendo, a depender do tipo de medicação que esse paciente vai precisar receber, uma diária de um paciente pode chegar facilmente a R$ 200 mil, gente. Então é muito caro, né? É muito caro e a gente precisa estar envolvido nessa dinâmica aí, porque a gente tem uma formação relacionada à parte ergonômica, à parte de ambiente. Vocês estão vendo que o espaço físico aí vai precisar ser reestruturado. E vai precisar ser reestruturado para quê? Para atender essas perspectivas da funcionalidade, para a gente estar inserindo academias, para talvez ter varanda, corredores, área externa, espaço verde, né? Ele chama até de jardim curativo no texto. Então, a gente tem essa entrada aí para a parte ergonômica, de ambiência, de logística, né, de integração da unidade, e a parte tecnológica de ciência de dados. Temos a nossa abordagem aí para a gente estar pensando na inserção aí das inteligências artificiais. Então, vamos estudar, que o futuro promete. Queria agradecer mais uma vez a Adri, ver se ela quer dar suas palavras finais e pedir a Enzo aí para encerrar a reunião. Obrigadão aí, foi ótimo. Obrigada a todos, foi muito prazeroso, foi muito assim, me fez refletir bastante também. Agradecer as pessoas que fizeram as colocações, professor Rodrigo, como sempre, muito assertivo nas suas colocações, e só mesmo agradecer. Muito bem. Obrigadão, Adriana, mais uma vez, parabenizar. A apresentação foi ótima, gerou uma discussão muito boa, né? Várias contribuições muito bacanas aqui, que fazem a gente refletir cada vez mais sobre o espaço da UTI, sobre o presente, sobre o futuro, né? É sempre importante a gente estar de olho nisso. Então, muito obrigado, pessoal, por ter participado de mais uma reunião aqui com a gente. Uma boa noite para todo mundo e a gente se vê na próxima, tá certo? Confiram o cronograma, que logo, logo a gente está junto de novo. Obrigadão.